Pública e Relações Internacionais, com certeza já ouviu esse nome, Jadiel Ferreira de Oliveira. Ele foi embaixador da República por mais de 25 anos, morou em mais de 15 países, fala 8 idiomas e é um feirense. Né, que por muito tempo foi embaixador da República. A gente conversa com ele hoje na nossa entrevista especial, na manhã desta quarta-feira, dia 31 de março. Muito bom falar com o senhor, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, deseja um ótimo dia para o senhor. E eu queria começar essa entrevista justamente falando desse detalhe que eu falava. Eu falei de toda eu falei um pouquinho do currículo, né, como embaixador da República que foi, mas o detalhe que eu falei é feirense, é da nossa querida Feira de Santana, e eu queria começar esse papo justamente pedindo que o senhor fizesse uma retrospectiva, né, aqui em Feira de Santana, como foi a vida do senhor por aqui, até realizar mesmo esse sonho de se tornar diplomata, né, embaixador do Brasil em diversos países. Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Obrigado, Fernando. Foi um prazer enorme receber o convite de vocês. Sou feirense, sim, com muito orgulho. Tenho um amor enorme à nossa cidade. Estou com saudade, já tem uns anos que eu não vou aí, porque entrei na política aqui, fui prefeito, acabo de sair do cargo agora 31 de dezembro e estou voltando às minhas atividades privadas. Fui embaixador, fui diplomata durante 50 anos, dos 20 aos 70. Não é pouca coisa. Entrei na idade mínima, saí na idade máxima. E agora estou montando uma fundação aqui para cuidar de famílias carentes. Há muita pobreza aqui nessa região de Flores de Goiás, onde eu estou morando. É nordeste de Goiás, né? E pouco investimento público, na verdade. Muita terra, muita água, terra boa, a 2h30 de Brasília, mas faltou o governo estadual, faltou o governo federal ao longo desses anos todos, e o resultado é que o município é muito carente, né? Tem muita gente passando necessidade, a gente tem que ajudar. Mas é um prazer estar com vocês. Nasci em Feira, meus pais vieram de Sergipe, de Lagarto, Salgado, daquela região, e é analfabetos os dois. Meu pai se alfabetizou aí em Feira de Santana e depois se tornou pastor evangélico da Assembleia de Deus, 40 anos foi pastor, e eu estudei muito, era assíduo frequentador aí da biblioteca infantil ali na Senhor dos Passos, perto do Cinema Íris. Hoje já não deve existir mais. Acho que nem Cinema Íris existe mais. E aprendi o que tinha que aprender, né? E chegavam as pessoas em casa, amigas de meu pai, minha mãe, e perguntavam: menino, o que você quer ser quando crescer? Eu devia ter uns 8 anos de idade. Eu dizia: diplomata. Aí brincar, filho, isso é coisa difícil para filho de senador, filho de deputado federal. Eu dizia: não, deixa comigo. Com 12 anos já falava inglês, com 17 falava francês, fui para o Rio de Janeiro, trabalhava na Mesbla nessa época, não sei se vocês se lembram da Mesbla, era balconista de peças de automóvel lá em Itapajipe, Salvador. E aí fiz vestibular de Direito aí na Federal, passei direto, fui para o Rio, passei direto também no Instituto Rio Branco, um vestibular muito difícil, um dos mais difíceis do Brasil. E aí entrei na carreira e saí agora, aposentei-me agora em 2011, quando completei 70 anos. Em resumo, essa é a minha história. Pois é, e aí eu falava que morou em mais de 15 países, né? O senhor falava que com 17 anos já falava francês, é algo realmente que chama muita atenção. E de toda essa experiência, o que é que o senhor teve em relação à própria questão dos presidentes que o senhor conviveu, teve aí relações diplomáticas de alguns presidentes, né? Representou relações diplomáticas de alguns governos junto a outros países.
Qual, na opinião do senhor, o presidente que teve mais êxito nas relações diplomáticas internacionais, tendo em vista essa experiência que o senhor teve? Olha, a minha experiência, a mais marcante, foi no Timor-Leste. Eu fiquei lá de 95, na Indonésia, né? De 95 a 2002, mediando o conflito entre a Indonésia e o Timor-Leste, junto com meu amigo Sérgio Vieira de Mello, que morreu depois no Iraque, naquela explosão da ONU. Né? Foi muito boa experiência, me marcou muito, porque foram 7 anos e meio de luta para conseguir a independência do Timor. Graças a Deus, Timor-Leste é um país independente hoje, o único país de fala portuguesa na Ásia. Né? É uma das ilhas do arquipélago indonésio e foi muito gratificante para mim. Itamaraty me condecorou, Ordem do Rio Branco, Gran Cruz. Eu recebi todas as condecorações do governo brasileiro. Ordem do Mérito Militar, Ordem do Mérito Naval, Aeronáutica. Foi muito bom, valeu a pena. Eu olho para trás e dou graças a Deus por ter me protegido e abençoado. Não fosse a proteção divina, eu não chegaria onde cheguei. Muito difícil para um menino do interior, magrinho, amarelo, lá de Feira de Santana, chegar no Rio de Janeiro, no meio daqueles filhos de embaixadores, de ministros, porque esse pessoal que disputava comigo eram 8 mil candidatos para 20 vagas. E eu entrei de primeira. Estudei aí na Escola João Florencio, que eu acho que já nem existe mais aí perto da praça aí da prefeitura. Estudei nos currais também, estudei no Instituto Normal, enfim, feirense completo, de comprar quebra-queixo, lelê, essas coisas que tanto me deixam saudade hoje. Pois é, que beleza. Infelizmente essa escola que você falou não existe mais, mas fica aí a lembrança. O Dilson até, que está em home office, né? O Dilson Barbosa, nosso âncora, tá em home office devido ao momento que a gente vive da pandemia e tudo mais, fala que ele estudou também na João Florencio. Ele estudou na João Florencio também? Foi, estudou também por lá. Rapaz, ele tem que idade? O Dilson tá com 75 agora. Graças a Deus tomou a primeira dose da vacina, né? Está na guarda da segunda. Eu também já tomei a primeira dose. Ele gostaria até de fazer uma pergunta aqui. Nós vamos... Diga. Nós vamos aqui colocar ele na ponta da linha, só um instante. Vamos lá, Dilson. Eu estou em home office, embaixador. Eu fui aluno do João Florencio nos anos 58, 59, fiz o curso chamado primário. Me lembro, é capaz até, não sei se me lembro do senhor, mas também nós éramos crianças. Eu estou com a professora Terezinha Almeida, que era uma professora muito criteriosa na escola João Florencio. E realmente, para mim, foi um momento muito gratificante aquela época, aquela minha infância aí. Também de menino pobre como o senhor. Porque eu me lembro da professora Lourdes Brito, me lembro da professora Elza, tinha uma farmácia aí, não me lembro bem a rua, mas enfim, foram professores que me marcaram muito. Eu estudei muito, o ensino era muito bom naquela época, o ensino público, excelente. Né? Pois é, tá aí então as lembranças. Pois não, Dilson, concluindo. Não, eu acompanhando aí o pai embaixador, ele que esteve nessa missão no Timor-Leste ao lado de Sérgio Vieira de Mello. Recentemente eu assisti 2 documentários na Netflix sobre Sérgio Vieira de Mello, e inclusive um nesse momento está reprisando a história de Sérgio Vieira de Mello. É uma história muito bonita, e eu gostaria de saber do ex-embaixador Jadiel, como foi a convivência com Sérgio, qual é a participação direta dele na independência do Timor-Leste. Bom, eu não sei se o senhor conseguiu ouvir, mas o Dilson Barbosa perguntava a respeito da participação de fato do Sérgio Vieira de Mello. Ele até comentou aqui que acompanhou o documentário e tudo mais no Netflix, que falava um pouco
sobre a vida do Sérgio Vieira de Mello e qual foi a participação efetiva que ele teve, como foi aquele momento na própria independência do Timor-Leste e a importância do próprio Sérgio Vieira de Mello nesse processo. A gente está com algum probleminha na comunicação aqui. A gente vai corrigir aqui através da nossa produção. A gente teve uma queda de sinal com o nosso querido embaixador Jadiel, o ex-embaixador, e a gente vai falar já com ele aqui novamente, aqui no nosso Bom Dia Feira, primeiro jornalismo em FM da cidade, no oferecimento todo especial de Casa Mendes. Ribeiro Mendes tem a solução para sua construção, impermeabilização e recuperação de estruturas, rachaduras em concreto, vazamentos em lajes, piscinas, reboco estourado, pé de parede. Solicite uma visita de Ribeiro Mendes, Avenida Transnordestina, próximo ao EFES. O telefone é o 3223-3677. Bom, contato refeito com o ex-embaixador Jadiel. Dilson Barbosa falava aqui que ele até acompanhou, né, através da internet, do Netflix e tudo mais, um documentário, né, que falava um pouco sobre a vida do Sérgio Vieira de Mello. O senhor, inclusive, citou como um grande companheiro nos tempos da embaixada, e ele gostaria de saber como é que foi esse momento, essa convivência com o próprio Sérgio Vieira de Mello e que importância que ele teve, qual o papel dele efetivo naquele momento, né, de independência do Timor-Leste, inclusive. Ele não era diplomata brasileiro, ele era diplomata da ONU. E era o candidato do Kofi Annan, que era o secretário-geral na época, ao futuro cargo de secretário-geral. Ele estava caminhando nessa direção. E era o sonho dele, na verdade, ser secretário-geral da ONU. E ia chegar lá se não tivesse morrido. Gente extraordinário. Família baiana, inclusive, a família Vieira de Mello, né? E ele estudou na Suíça, PhD em filosofia, história, um cara extraordinário. Trabalhávamos nós três juntos, eu, Sérgio Vieira de Mello e a embaixadora Ana Gomes de Portugal. Ela hoje deixou a carreira diplomática de Portugal e foi eleita deputada pelo Parlamento Europeu, pelo Partido Socialista Português. Estávamos sempre juntos, sabe? E Sérgio foi um companheirão, foi um grande líder, um cara muito respeitado, muito sério. Foi tudo muito bonito, valeu tudo a pena. É uma pena que o Sérgio tenha morrido, mas foi um trabalho muito bonito e eu me orgulho muito disso, de ter participado desse grupo, dessa equipe de negociação. A parte diplomática era conosco, a parte militar era com o Conselho Nacional da Resistência Palestina, da Resistência Timorense, né? Até hoje eu tenho a carteirinha dele, eu tenho o crachá que eu usei em 1998, quando a ONU fez um referêndum lá no Timor para saber se os timorenses queriam continuar sob o domínio da Indonésia ou se queriam ser livres, né? Evidentemente que queriam ser livres, mas a ONU tinha a obrigação de perguntar. E eu fui um dos embaixadores que fazia a fiscalização da votação, para evitar intimidação, esse tipo de coisa. Andava naqueles jipezinhos brancos com as letras UN em azul marinho, né? Pelas montanhas, por vilarejos, né? E muitas vezes encontramos milicianos pró-Indonésia, armados até os dentes. Paravam o nosso carro e muito hostis, muito agressivos, perguntavam o que é que nós estávamos fazendo ali, e a gente tinha que levar no bico, porque miliciano é tudo igual. Tanto faz aqueles de lá como os do São Paulo, do Rio de hoje, são todos assassinos profissionais, né? Para matar dois a mais não faz diferença. E aí nós passamos momentos difíceis, mas valeu tudo a pena, valeu demais. Fiquei muito amigo do Fernando Guzmão, que foi presidente logo em seguida, grande poeta, muito amigo do Brasil, trouxe ele aqui, levei Fernando Henrique Cardoso lá, Fernando Henrique era presidente, deve ter sido 2000, 2001, eu levei o Fernando Henrique lá, ficou 3 dias lá com a gente, valeu a pena, foi uma coisa muito boa e me marcou muito, não só profissionalmente,
como também do ponto de vista de realização pessoal. Bom, como é que o senhor vê hoje as relações diplomáticas do Brasil com o restante do mundo, né? Nesse momento que a gente vive de pandemia, a gente teve até algumas rusgas aí do próprio presidente da República e dos filhos dele com especificamente a China, né? E depois a gente acabou precisando da China por conta da própria produção da vacina contra a Covid-19. Como é que o senhor vê o momento diplomático do Brasil com o mundo, sobretudo com os países asiáticos, que são, nesse momento, os mais procurados por todo mundo devido à questão da própria vacina? Olha, não está fácil, né? Porque esse governo é um desastre, essa é que é a verdade. Nós temos duas pandemias, a pandemia sanitária, que é o coronavírus, e a pandemia política, que é essa presidência que está aí, entende? Briga com todo mundo, já começou o governo encrencando com os árabes, com a questão da Jerusalém como capital e querendo transferir a nossa embaixada para Jerusalém, coisa que ninguém fez, nenhum país sério fez, porque aquilo ali é um união de maribondo, né? Um vespeiro. Ninguém mexe naquilo porque é complicado, muito complicado. Depois, felizmente, prevaleceu o bom senso e recuaram, nunca mais falaram no assunto. O chanceler, coitado, inexperiente, ambição excessiva, caiu no ostracismo, porque agora não vai ser... Acabou com a carreira dele, essa gestão dele no Itamaraty. Eu não conheço pessoalmente, é outra geração, né? Mas foi um desastre. Como diz a senadora Cátia Abreu, sua gestão foi desastrosa. E aí vamos ver o que acontece. A China é muito pragmática. Felizmente, eles sabem que eles olham para o Brasil a longo prazo. Eles não olham para o Brasil de 2021. Eles não olham para a gestão atual, né? Eles sabem que isso passa. Não é uma doença que passa. Infelizmente, foi eleito. Temos que suportar, né? Mas é uma calamidade, essa é que é a verdade. O nome do Brasil, que era muito respeitado lá fora, caiu muito na questão ambiental, na Conferência do Clima de Paris, em tudo isso. Nós adotamos posturas estranhas à tradição diplomática brasileira. E agora é consertar, esperar que essa tempestade passe, as duas tempestades, né? A tempestade da pandemia, que vai ficar um pouco de tempo, ninguém se iluda, e a tempestade da gestão Bolsonaro, que é um desastre, né? Insultou a mulher do Macron, presidente da França, é uma tristeza, difícil. Alô? Pois o Dilson Barbosa, que está em home office conosco, né, e também vai participando conosco. Com você, Dilson. Eu perguntaria ao embaixador Jadiel se ele conhece o novo embaixador Alberto França Franco, nomeado pelo presidente Bolsonaro para substituir Ernesto Araújo. Conheço sim, conheço o Carlos Alberto, é um bom rapaz, eu acho ele muito melhor do que o Ernesto Araújo. Agora, o problema não é o chanceler, é o presidente da República. Quem manda na política externa hoje no Brasil é o presidente e os filhos dele, sobretudo o Eduardo, que se considera o dono da diplomacia, que mandar e desmandar no Itamaraty, queria ter sido embaixador em Washington. Esse aqui é o grande problema. Então, eu acho que o Carlos Alberto não vai poder fazer grande coisa. É um cara mais discreto, eu acho mais equilibrado, não tem aquela maluquice do Ernesto Araújo, né, que era escrever artigos, uma maluquice total, né? Totalmente fora do comum, para pior, né? Foi o que aconteceu de pior na diplomacia brasileira desde que o Brasil é independente, só para vocês terem uma ideia. Isso é a opinião unânime do Itamaraty, não é a minha só não, é de todos os colegas diplomatas. Oi. Embaixador, fala-se muito de que a embaixada do Brasil nos Estados Unidos é a mais, digamos assim, a mais vista, a mais dentro de um status maior do que as demais. O senhor concorda com esse procedimento? Concordo, evidentemente. Os melhores diplomatas nós mandamos para Washington, porque é o
país mais importante, a maior economia do mundo e uma importância política, militar, econômica enorme, né? Então não pode ter um cidadão como embaixador que não é diplomata de carreira, que não entende nada de diplomacia, com as ideias absurdas, né? Felizmente essa ideia não vingou, mas prejudicou muitas relações Brasil e Estados Unidos, eu já não estou nem falando de China, porque o Bolsonaro apoiou o Trump, o Donald Trump, para a reeleição, e demorou muito a reconhecer a vitória do Joe Biden. Isso é imperdoável em diplomacia. Resultado, agora vamos ter que consertar, né? É uma pena, mas, enfim, ficou mal com os Estados Unidos, ficou mal com a China, ficou mal com a Europa, com a União Europeia. Difícil, ficou mal com o Mercosul, não é fácil. Vamos ter que fazer um trabalho de reconstrução da política externa brasileira. E o senhor acredita, doutor Jadiel, que essa relação Brasil-China possa ser reconstruída ainda nesse período que o Brasil mais precisa daquele país, com as vacinas vindas de lá? Olha, acredito sim, acredito. Podia ser melhor, se não fosse tudo isso, as coisas seriam melhores. Eu acho que houve, e está havendo no Brasil, um genocídio. Entende? Perdemos as 320 mil pessoas já, e vai morrer mais gente, pela incompetência, pela cegueira, pelo fanatismo ideológico desse pessoal que está no poder, que está mandando em Brasília. Eu estou contando os minutos para chegar a 2022. Não vejo a hora. E a gente tem um outro presidente. Esse não dá, entende? Enfim, o Brasil não merece isso. O povo brasileiro não merece isso. Isso todo mundo sabe, não estou dizendo nada de novo, está na imprensa aí todo dia. Você lê, ouve aí o Globo News, enfim, que é mais independente e tem aí excelentes jornalistas. É o que você ouve todo dia. Não estou dizendo nada de novo não, todo mundo sabe. Mas a vontade de poder é muito forte. E aí é bom estar sentado na cadeira do presidente, né? Enfim, vamos ver o que é que acontece. Eu estou torcendo para que a gente consiga fazer nossas vacinas, as 2 vacinas brasileiras. As relações com a China vão melhorar em termos, quer dizer, melhorar porque os chineses são muito pragmáticos. Os chineses olham o Brasil a longo prazo. Hoje é o nosso maior parceiro, enfim, é um país importante para nós em tecnologia, em tudo, em comércio. Só para você ter uma ideia, a safra de soja, milho, eles compraram toda a safra de 2021, compraram também a de 2022, eles são grandes clientes, são grandes compradores de produtos brasileiros. Você não maltrata um cliente bom. Isso é de uma burrice extraordinária. Nos seus 50 anos de Itamaraty, de diplomacia, ex-embaixador Jadiel, qual foi o momento que o senhor sentiu que o Brasil foi mais prestigiado internacionalmente? Olha, no governo Lula, foi o momento que o Brasil teve mais prestígio internacional. Ele negociou, por exemplo, o acordo com o Irã antes do que foi assinado entre Estados Unidos e Irã para controle do enriquecimento de urânio. Ele conseguiu um acordo que os americanos não conseguiram, o Lula. O governo brasileiro, na verdade, não é apenas o presidente, é toda a máquina governamental, é todo o Itamaraty, que é um excelente corpo de funcionários, é uma bela instituição. E aí o Brasil teve realmente um papel extraordinário. Nós conseguimos o que os americanos não conseguiram. Tanto assim que o presidente americano ficou enciumado e correu atrás, e aí conseguiram assinar um outro acordo, que o Trump depois veio e desmanchou. Então, eles também têm seus problemas. Nós temos aqui o Bolsonaro, eles tinham o Trump lá, felizmente eles já se livraram do Trump. E tem um jeito correto, normal, decente, que é o Joe Biden, né? Lá na presidência dos Estados Unidos, né? Aqui a gente vai ter que fazer a mesma coisa, trocar de presidente, né? Tirar esse pessoal da frente, porque
É uma calamidade pública. Nessa questão aí com a China, o senhor que foi embaixador lá na Ásia, na Indonésia, mas evidentemente que as relações com os países asiáticos sempre foi uma relação mais difícil pelo nosso entendimento de língua, de cultura. E para o senhor foi mais fácil lidar com os asiáticos do que com outras nações das quais o senhor lidou, embaixador? Olha, eu vivi em 15 países. Gostei muito do Japão. Sou casado com Nisei, que é japonesa. Ela é PhD em Direito Econômico Internacional, Universidade de Tóquio, Universidade de Keio, as melhores universidades japonesas. E eu não casei só com a mulher, na verdade. Casei com a cultura, casei com um país. Eu gosto muito do Japão. A China é uma experiência muito boa. Eu estive várias vezes na China e, enfim, gostei demais e conheço bem a China. Visitei muitas cidades, já peguei metrô na China, comi em restaurantes populares. Enfim, é um país extraordinário, assim que hoje é a segunda potência mundial e daqui a pouco vai passar os Estados Unidos, né? Mas morei em outros lugares também. Eu fui embaixador em Singapura, fui embaixador do Vietnã. Entende? Eu passei, na verdade, 16 anos na Ásia. Não é pouca coisa, né? Foi onde eu fiquei mais tempo lá fora, na verdade, foi na Ásia. E tenho uma saudade muito grande da Ásia. Indonésia, eu fiquei 7 anos e meio por conta da questão do Timor-Leste, né? Até terminar, até conseguirmos a independência do Timor, eu não saía de lá. Fiquei lá o tempo todo. Quando o Timor se tornou independente, em 20 de maio de 2002, aí o Itamaraty me transferiu de volta para o Brasil e me mandou para São Paulo, como diretor do Itamaraty no estado de São Paulo. E aí fiquei 6 anos em São Paulo. Mas eu gosto muito mesmo da Bahia. Eu tenho família aí, tenho minha madrasta aí, Marinalva, querida amiga. Minha mãe morreu, faleceu em 61, meu pai casou novamente. E desse segundo casamento nasceram 4 filhos, 5, mas morreu criança ainda. E são grandes irmãos, eu tenho um carinho enorme. Então, estou aí em Feira de Santana, o Jatiniel, o João Pedro de Oliveira Júnior, enfim, Elci, que está em Brasília, é funcionário do Itamaraty também. São minha família. Eu gosto muito deles, sinto muita saudade deles, mas infelizmente a carreira diplomática me forçou a viver longe deles, né? E depois me meti em política, foi uma coisa boa, gostei muito de ser prefeito. É claro que é diferente ser prefeito em Feira de Santana ou ser prefeito em Flores de Goiás. Flores de Goiás tem 17 mil habitantes. Na cidade onde eu moro, onde eu tenho casa, eu tenho fazenda aqui também, fazenda de gado. A cidade tem 4 mil habitantes, né? Feira eu tive aí a última vez uns 6 ou 7 anos atrás. É uma beleza a Feira de Santana. Toda asfaltada, estive com prefeitos bons nós tivemos. Graças a Deus tivemos bons prefeitos. E aí o resultado você vê, não é? Enfim, mas eu tenho muita saudade. Eu vejo fotos da Bahia e falo com meus irmãos pelo telefone. O WhatsApp é uma maravilha, a gente conversa à vontade, né? Mas a vontade mesmo é de ir no restaurante, aquele restaurante que tem ali em Amaralina, que tem uma muqueca de peixe que é uma maravilha. Saudades muito grandes. Saudades do Pelourinho, saudade do Colégio Estadual da Bahia, onde eu estudei, o Colégio Central. Eu fiz o científico aí no Central. É capaz de eu sei ter alguma recordação do Central também, do Colégio Central. E de repente o senhor foi se refugiar numa cidadezinha pequena, ser prefeito de uma cidade. Aliás, me lembro até do ator Clinton Eastwood, que é esse famoso ator, e que tem as glórias em Hollywood, um dia quis ser prefeito na cidadezinha dele de 4 mil habitantes também, cidade de Carmel, nos Estados Unidos, onde ele foi prefeito. É que eu comprei uma fazenda, de gado muito boa aqui. Aí vim morar aqui. E nessa época de pandemia está até sendo muito bom, porque a incidência aqui é muito mais baixa.
Aqui é menos perigoso, por exemplo, que Brasília, que está a 260 quilômetros daqui, do asfalto, entende? É tranquilo, você deixa a porta da rua aberta, você não precisa estar com essa preocupação toda de segurança pública, né? Eu vou a Brasília frequentemente, né? Porque tudo que a gente quer comprar de melhor é em Brasília, aqui não tem. Mas é uma cidade pacata, melhoramos muito a educação, trouxe a Universidade Federal para cá, o Instituto Federal Goiano, eu coloquei flores na rede, que é a região geoeconômica de Brasília. Hoje nós somos parte da região geoeconômica de Brasília. Consegui colocar Flores de Goiás na rede com o apoio do senador Cristóvão Buarque, meu amigo pessoal, ex-governador de Brasília, senador 2 vezes. Enfim, essas coisas a gente olha para trás e vê com satisfação que muita coisa foi feita, né? É claro que ainda resta muita coisa a fazer, porque isso aqui foi muito abandonado durante muito tempo. Não só Flores, mas sobretudo Flores, né? Então, a gente vai levar algum tempo para a gente consertar esses municípios. Eu agora que já não sou mais prefeito, estou cuidando da minha vida particular, tomando conta da minha fazenda. Eu tenho outra fazenda em Formosa também. Tem uma aqui em Flor de Goiás e tem outra fazenda também em Formosa. E tratando de montar uma fundação, já consegui recursos internacionais para isso, para atender famílias carentes, né? E ajudar os assentamentos do INCRA. Nós temos 23 assentamentos do INCRA aqui. É muita coisa. Dos 17 mil habitantes, 12 mil são assentados, no Brasil inteiro, inclusive muitos baianos, sobretudo da parte ocidental, da parte oeste da Bahia, né? Santa Maria da Vitória, Coco, Coribe, essa região toda, Barreira, tem muita gente aqui de lá. Ok, eu deixo com o Fernando Moreira para ir na sequência com essa entrevista ao senhor. Da minha parte, muito obrigado, foi um prazer muito grande a gente bater um papo. Prazer nosso. Prazer é meu. Pois é, dizer que da nossa satisfação muito grande, né, de conversar com o senhor, um prazer muito grande. Falar um pouco, né, da experiência do senhor, tanto fazendo essa retrospectiva, né, saindo de Feira de Santana para o mundo, e essa curiosidade, né, rodou o mundo todo, foi parar em um município de 17 mil habitantes, né? Você vê como as coisas, muitas vezes, que nos traz alegria, estão onde a gente menos pode imaginar, não é, embaixador? Pois é. Deixa eu lhe falar. O governador Marconi Perillo, que foi governador 4 vezes aqui no estado de Goiás, ele sempre me dizia: Jadiel, o que é que você está fazendo em Flores de Goiás? Vem para cá, para Goiás, e ajudar a gente aqui. E eu dizia: governador, quem vai cuidar da minha tigrada lá? E ele ria, né? Porque ele entendia, né? A vida é vivida em ciclos, né? Eu vivi em cidades grandes de 12 milhões de habitantes, como Indonésia, Jacarta, Tóquio, né? Vivi na Europa, 6 anos também na Europa, na Romênia, na Hungria, conheço a Europa inteira, enfim, os principais países. E aqui está quieto, está tranquilo. Com a pandemia, é claro que a gente não pode viajar, né? Doido para dar um pulo na Europa, doido para dar um pulo em Nova York. Eu tinha uma irmã, Nancy, que é a mais nova do primeiro casamento de meu pai, que ela morava em Nova York, em Queens, um bairro de classe média em Nova York. E eu tinha casa, comida e roupa lavada lá. Eu pegava o avião em agosto, por exemplo, um mês de férias, julho, pegava o avião, ia para lá, ficava um mês lá batendo perna pela Quinta Avenida, comprando livros, DVD, enfim. Gosto muito dos Estados Unidos, é um país agradável, sobretudo gosto de fazer compras dos Estados Unidos. As coisas são baratas e boas. E gosto da Europa também, Paris, não sei quantas vezes, perdi a conta, Londres, Roma, enfim. Mas agora, com pandemia, ninguém pode viajar, está tudo parado. Os aviões estão todos no solo, está difícil viajar, e os aeroportos são lugares perigosos. E eu tenho 79 anos, eu falei 80 agora em setembro, mas com um pique muito grande. Aí as pessoas me perguntam: mas rapaz, como é que tem esse pique todo? Eu digo: olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não como açúcar, pouca carne vermelha, e procuro não me aborrecer muito. É a receita para a saúde, né?
E graças a Deus vai tudo bem, enfim, feliz da vida. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, como diz o apóstolo São Paulo. Pois é, eu devo concluir com esse papo que talvez o Brasil seja um dos melhores lugares para se viver, porque o senhor viveu no mundo todo, gosta muito de boa parte do mundo, mas para viver mesmo a opção é o nosso país, é o nosso Brasil. Aí eu vou lhe perguntar, o que é que, diante de toda essa experiência que o senhor tem pelo mundo afora, o que é que o Brasil tem de diferente, o que é que o nosso país tem de valoroso, que faz com que, inclusive, muita gente vem de fora para viver aqui também, vem passear, acaba ficando também, né? Acontece isso. Tá, deixa eu te falar. Meus sogros, os pais da minha mulher, da minha esposa, são japoneses, primeira geração, são japoneses mesmo. Minha mulher nasceu no Brasil, fez USP, depois foi fazer mestrado, doutorado no Japão. Mas meus sogros são japoneses. Vieram para cá nos anos 60, início dos anos 60. Nunca pensaram em voltar para o Japão. O Brasil tem um charme extraordinário. Eu vou lhe dar outro exemplo. Eu tinha um grande amigo, porque ele já faleceu. Ele era um escritor, era um Pierre Vaio. Escreveu 35 livros sobre psicologia. Ele é autor daquele livro, autor daquele livro O Corpo Fala, que é muito conhecido. E o Pierre, quando eu ia a Brasília, eu ficava na casa dele, lá no Lago Sul. Uma vez eu perguntei, Pierre, o que te atraiu tanto no Brasil? Ele veio para o Brasil há uns 40 anos atrás, era francês, nascido na Alsácia, ali entre a Alemanha e a França, falava alemão e francês perfeito. Veio fazer uma inspeção, ele trabalhava em um banco francês. Veio fazer uma inspeção e nunca mais voltou para a França. Ficou no Brasil, depois casou com uma brasileira, enfim. E eu perguntei, Pierre, o que te atraiu tanto no Brasil? E ele me disse, olha, Jadir, eu vou te contar. Foi o abraço do brasileiro. Você não encontra em nenhum lugar do mundo. E eu concordo com ele. A afetividade do brasileiro é uma coisa extraordinária. Né? A gente tem que melhorar muito ainda. Esse país é um país em construção, é um grande canteiro de obras, mas tem ilhas de excelência extraordinárias, como, por exemplo, o Fiocruz, o Butantan, as universidades federais, institutos federais. Tem uma classe acadêmica de primeira ordem. Enfim, nós temos muito futuro. Esse país está começando a se desenvolver bem, a pegar velocidade. Esse interregno agora, esse intervalo aí do governo Bolsonaro é apenas um ponto fora da curva. O Brasil vai voltar a ter o prestígio que sempre teve no exterior, um país carinhoso, um país afetivo, um país que atrai as pessoas. Conheço tantos estrangeiros aqui que não querem nem pensar em voltar para os seus países de origem. E aí está, entendeu? Essa é a minha visão que eu tenho, é a minha opinião pessoal. Eu já não sou mais funcionário público, posso falar o que eu quero, posso dizer exatamente o que eu penso, que é o que a maioria da população pensa também. Você vê na imprensa, você vê tudo que eu falei aqui, tá na imprensa brasileira, tá nas televisões, umas mais, outras menos, mas é isso que se fala e nós temos muita fé em Deus que vamos sair de tudo isso, vamos sair da pandemia aí, do coronavírus. Temos que nos preparar porque vem outros vírus por aí, né? Uma carreira muito importante para essa garotada que está entrando nas faculdades agora é virologia. Temos que estudar vírus, porque vírus é um bichinho perigoso, diferente de bactéria. Diante de um vírus, a bactéria é super bem comportada. Você bota a penicilina em cima e acaba com ela, acabou. Mas o vírus não, ele se transmuta, ele tem variantes, já temos várias variantes aí, alguma meio perigosa com essa P1 aí, entende? E a gente vai ter muito que desenvolver essa parte de pesquisa em medicina. Eu tenho um neto que estuda na Holanda. Nós já tem um neto fazendo mestrado na Holanda. Ele é filho de alemão e minha filha, que é brasileira. Eles moram em Stuttgart.
Não, perdão, é Leverkusen, eles mudaram. Então, em Leverkusen, e é pertinho de Frankfurt, é meia hora de Frankfurt. Então, são dois rapazes. Um está fazendo psicologia, que é a carreira da mãe. Minha filha é psicóloga na Alemanha, em alemão. Estudou na UFRJ, no Rio de Janeiro. E o marido é engenheiro alemão, que se conheceram em Tóquio e se casaram no Japão, e se casaram na Alemanha, enfim. E tem já 2 filhos, que um está fazendo faculdade de psicologia, é o Thomas, e o Gabriel, que está fazendo mestrado na Holanda. Diz ele que na Holanda biomedicina é melhor do que na Alemanha. Estudou holandês para estudar na Holanda. Só que agora ele interrompeu o mestrado e foi para uma linha de frente, trabalhar no hospital em Berlim, né, contra a Covid. Mas, enfim, daqui a pouco ele está voltando para continuar o mestrado dele. Então é isso, a gente olha para trás, agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas. Deus me protegeu desde o início, minha família me ajudou muito, eu tive pais maravilhosos, tenho irmãos ótimos, excelentes, gosto muito deles, gosto muito da minha cidade natal, Feira de Santana. Eu não vejo a hora de voltar aí para passar uma semana aí, comprando requeijão ali no mercado municipal. Tanquinho, na época que eu estava aí, era distrito de feira, e tinha um requeijão extraordinário, que apertava assim e saía manteiga. E essas coisas todas que a gente só encontra em Feira de Santana. Embaixador, muito bom falar com o senhor na manhã desta quarta-feira. A gente agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco. Espero que bons ventos o tragam à Feira de Santana em algum momento, a gente possa bater esse papo pessoalmente, que o senhor venha aqui tomar um cafezinho conosco, conhecer os nossos estúdios, né? Conversar um pouco mais sobre as experiências da vida, mas muito bom mesmo esse papo na manhã desta quarta-feira. A gente agradece a disponibilidade, desejo um ótimo dia para o senhor e agradece essa entrevista. Muito obrigado, foi um prazer enorme falar com vocês e foi um prazer enorme falar para minha querida Feira de Santana. Um abraço apertado a todos, um beijo no coração.